nosso segundo fórum, nossa segunda live da mesa de Investment Solutions aqui da XP Private. É um prazer tê-los aqui com a gente. Obrigado aí pela participação, disponibilidade. E a ideia aqui hoje, eu sou Fernando Tavares, tá? Faço parte da mesa de Investment Solutions. Aqui ao meu lado, Alexandre Filizola, que é o head dessa mesa. E aí, só antes de a gente entrar aqui de fato na apresentação, dizer que situar a mesa de Investment Solutions aqui dentro do Private, tá? Aqui na XP Private, a gente tem um comitê de alocação macro, tá? Onde Arthur, Paulo participam, o nosso time, então é um time que faz parte desse comitê. Esse comitê é o comitê que, no final do dia, é ele que dá a diretriz macroeconômica ou a visão, esclarece a nossa visão, né? Qual que é o rumo que a gente vai seguir. E aí, depois disso, esse comitê, a gente desce para dois mundos, que é o mundo discricionário, onde se faz gestão de fundos exclusivos e carteiras administradas, e o nosso mundo, o mundo da mesa de Investment Solutions, que é o mundo que a gente chama de mundo não discricionário. O que é esse mundo não discricionário? O mundo não discricionário é um mundo onde a gente leva as ideias, a gente tenta mostrar como que essas ideias e oportunidades, elas se conectam com o nosso cenário, mas no final a decisão ela não é nossa, a decisão ela é do cliente, né? E essa é a grande diferença quando eu falo do mundo discricionário, de gestão de fundos exclusivos e carteiras administradas, porque ali a gente sai do comitê com a mesma visão. No mundo discricionário, eles vão e implementam o que tem que ser implementado. No nosso mundo, a gente leva até vocês as melhores oportunidades. Então, essa é a grande diferença entre um universo e outro, mas lembrando que a gente sempre se conversa nas decisões. Não vai existir uma situação onde um universo vai estar comprando dólar e o outro vendendo dólar. Não. A gente vai levar em consideração a particularidade de cada um desses universos, né? Porque no mundo não discricionário, que é o nosso mundo de Investment Solutions, a gente trabalha com os títulos isentos, os fundos imobiliários, que eles têm o benefício na pessoa física e acaba sendo um pouco diferente ali na parte de fundo exclusivo. Então, essas características e diferenciais, elas acabam sendo levadas em conta. E isso é verdade para todas as classes de ativo, né? Quer dizer, quando a gente decide que é o momento de fazer uma proteção, todo mundo vai fazer a proteção. Eventualmente, no fundo exclusivo é feito de uma forma e na pessoa física ela é feita de outra. Tá? Então, assim, antes de a gente entrar aqui na apresentação, gostaria de trazer esses detalhes aqui para todos, para que a gente estivesse na mesma página. E, assim, uma outra coisa que, antes de eu passar aqui para o Filizola, a gente vai tentar falar aqui um pouco de cenário internacional, local e estratégias, e acho que é importante pontuar o seguinte: não são apenas essas estratégias que a gente está trazendo aqui, que são as estratégias que podem fazer sentido com esse cenário. Não. A gente olhou dentro de um universo de estratégias e a gente escolheu 4. Tá? Então, quando a gente entrar aqui mais em detalhe e falar de internacional, existem algumas maneiras de se fazer o investimento internacional. Via fundos, via BDRs. Então, existem alguns instrumentos. A gente, só reforçando que a gente escolheu alguns para trazer aqui para vocês, e se precisarem de uma conversa, essa oportunidade que vocês trouxeram, Tavares, ela não faz muito sentido para o cliente é um pouco mais agressivo, ele queria tomar um pouco mais de risco, mas tentando usar o benefício da diversificação internacional, o que mais vocês teriam? E aí, então, vocês podem conectar aqui com a gente, fazer uma ligação, a gente faz call com o cliente, com os assessores, com os banqueiros, para tentar entender qual o melhor produto mais adequado para aquele perfil de cliente. E aí, então, dando sequência aqui, como eu disse, a gente vai falar um pouco, né, qual que é a nossa visão internacional e visão de Brasil, isso tudo alinhado com o nosso Comitê de Alocação Internacional, e quais as estratégias de investimentos que a gente entende fazer mais sentido nesse momento, as 4 que a gente pensou, que linkam com esse cenário. Então, começando aqui a parte de cenário internacional, vou passar a palavra para o Filizola. E, Fili. Bom, pessoal, boa tarde, obrigado novamente aí pela participação de todos. Como o Tavares comentou, é a segunda live aí que a gente está promovendo aí para os nossos clientes, vindo da área de Investment Solutions.
A área de Investment Solutions, como o Tavares também comentou, é uma área que faz parte da área de investimentos do Private, com uma única diferença que nele frisou bem, que é a questão da gente apresentar ideias e oportunidades de investimentos, mas cuja decisão final acaba sendo do cliente. A ideia aqui assim, o objetivo principal dessa live aí que a gente está tentando promover para vocês é o seguinte: a gente tem muitas lives de cenário, a gente tem muitas lives de cenário internacional, cenário local, mas muitas vezes a gente sente um pouco de dificuldade de como conectar esse cenário com as estratégias, com as oportunidades de investimento que tem no mercado disponível para cada perfil de cliente, né? Então, a ideia principal é falar um pouco de cenário, né? Assim, trazer para vocês como é que a gente está vendo o mundo, como é que a gente está vendo o Brasil, e aí sim apresentar algumas das estratégias, de novo, como o Tavares comentou, que podem fazer sentido para o perfil do cliente, né? Não é a única estratégia, existem várias estratégias, mas dentre as estratégias que existem e as que eventualmente nesse momento a gente entende ser mais pertinente, a gente apresenta aqui para vocês, tá? Com relação ao cenário internacional, eu vou falar um pouquinho de cenário internacional e o Tavares vai também me ajudar aqui. Qual que é a nossa visão para o mundo lá fora Brasil, tá? É uma visão ainda positiva para o mundo lá fora, tá? Por quê? Principalmente porque a gente ainda tem um excesso de liquidez muito grande no mundo. A gente ainda tem um juros real negativo nas principais economias do mundo, faz com que a gente tenha, o que é positivo para o crescimento econômico. A gente vê que cada vez mais as empresas que vêm reportando, e a gente está passando por divulgação de resultados aí referente ao terceiro trimestre, os lucros e as vendas elas têm superado as expectativas, né? O processo de vacinação ele está em ritmo acelerado. O mundo vem vacinando cada vez mais pessoas, apesar de algumas notícias mais pontuais, como foi como a recente com relação a algumas províncias da China, que a gente teve um aumento de casos de coronavírus e de contaminação, mas ainda o processo de vacinação é bem maior, a economia está voltando ao seu normal, e aí por isso que a gente diz aí normalização das variáveis econômicas. Então, quando você pega todos esses fatores positivos que tem no mundo, considerando principalmente, acho que é o excesso de liquidez e a taxa de juros real negativa, todos esses aspectos positivos, eles acabam se sobrepondo aos aspectos negativos que a gente colocou lá, que são China. A gente sabe que, seja por questões de intervenção na economia, seja por questões de crise hídrica, seja por questões de crise imobiliária, inflação, questões de inflação global provocado pela pandemia, pelo choque de oferta, que está aí, dito aí, e em função dessa inflação maior e uma inflação eventualmente mais persistente, a gente pode ter um Fed tendo que acelerar o processo de retirada de estímulos ou de subida de taxa de juros. A gente pode considerar que, quando a gente olha, dependendo da métrica que a gente usa, com relação a parâmetros históricos passados, a valuation das bolsas, elas podem estar esticadas. A gente vê que, nominalmente, praticamente dia após dia, a gente vem vendo o S&P e o Dow bater recorde histórico. E a gente sabe que sempre existe a possibilidade da gente ter novas proliferação de variantes da Covid-19. Então, assim, o mundo, apesar de ter todos esses aspectos negativos, tem muito aspecto positivo. Então, isso faz com que a gente fique confiante em relação ao cenário internacional, né? Que é um cenário de crescimento, mas um crescimento mais moderado, uma inflação sob controle, os bancos centrais ainda injetando bastante liquidez no sistema, uma política monetária favorável. Tudo isso faz com que a gente veja com que o mundo lá fora ele continue crescendo, o que a gente vê, o que, portanto, passa a ser positivo para as principais classes de ativo. Aqui, Fili, só para um número que eu acabei pegando, que eu acho que vale a pena compartilhar com a turma, com relação aos lucros, ao resultado das empresas que têm aí divulgado, né? A gente, como você bem disse, a gente está no meio do processo de divulgação de resultados,
E aí, olhando para o S&P, aproximadamente 40% aí das empresas do S&P já divulgaram resultados, tá? 70% das empresas, elas bateram as estimativas de receita, 80% das empresas, elas divulgaram resultados que superaram as estimativas de lucro. Quando a gente olha para a média de lucro, 11% acima do consenso, né? Então, números que corroboram que as empresas, elas seguem, isso também é verdade aqui para o Brasil, a gente vai falar mais à frente, mas que as empresas, elas seguem saudáveis e conseguiram superar ou passar pela pandemia, e os números, eles vêm, de certa maneira, surpreendendo positivamente, tá? A gente tem alguns slides que a gente vai acabar passando aqui mais à frente para ilustrar alguns desses pontos. A gente não vai trazer slide aqui para cada um deles, mas tem alguma coisa aqui para a gente... Só complementando mais um pequeno detalhe, para quem participou da última live, talvez tenha percebido que não houve tanta mudança no cenário internacional, e de fato não teve, quer dizer, a gente estava com a mesma visão que a gente está hoje há um mês atrás. O que a gente teve foi alguns eventos, principalmente na China, que aconteceram ao longo desse mês, né, entre uma apresentação passada, entre a live passada e essa, mas que no resto todo, quer dizer, a gente ainda continua bastante confiante e vê que os pontos positivos ainda vão se sobrepor em relação aos pontos negativos. Perfeito, Felipe. E daí de China, né, que a gente acabou colocando aqui, de fato, a China do lado negativo, mas quando a gente olha para a China especificamente, ou pelo menos para os últimos acontecimentos, óbvio que esses acontecimentos, como o Felipe mencionou, imobiliário, de energia, de intervenção, eles trazem volatilidade, mas, no final, a gente não vê a China como trazer um risco sistêmico para os mercados, são coisas pontuais, né, e às vezes a gente fica meio assustado. Estava olhando algumas coisas interessantes. Nos últimos 35 anos, a China cresceu aí na ordem de 10% ao ano. Esse ano aqui, a gente também, o último número de PIB, que veio ali do trimestre, que veio 4,9, o mercado esperava 5,2, o pessoal fica ali meio com um pouco de medo, mas assim, quando a gente olha para o crescimento deles no ano, é na ordem de 9%. E até tudo que aconteceu com a Evergrande, o que a gente vê é que o governo, de certa maneira, pelo fato de eles serem ali uma economia diferente da nossa, né, quer dizer, você tem um poder de orquestrar ou de ação que é muito mais rápida. O governo, na hora que viu a Evergrande dando, já injetou liquidez na economia, eles tomam as ações rápidas, então, o que no final das contas minimiza um pouco esse risco do problema China espalhar para o resto do mundo. Então, é um negócio pontual. A gente não acredita que seja um problema que venha a virar um problema sistêmico global. Perfeito. Mas, obviamente, que tem trazido e deve continuar trazendo volatilidade. Mas é uma preocupação, é algo que a gente tem que ter no radar, que a gente tem que acompanhar de perto, porque isso pode ter um impacto aí no nosso cenário. Perfeito. Aí, para ilustrar aqui um pouco do ponto liquidez, né, que como o Fili mencionou, liquidez global, tanto via o dinheiro que se foi injetado no mundo pelos principais bancos centrais, Fed e Banco Central Europeu, e juros baixos, acabam sendo preponderantes aí aos outros pontos todos. Então, o gráfico da esquerda é o balanço do Fed. Então, a gente vê aqui que, na pandemia, eles injetaram muito dinheiro na economia, e depois disso ainda seguiram de forma mais gradativa, ainda assim injetando, né? Quando a gente olha para frente, é esperado que esse processo de compra de ativos ele comece a diminuir, né? A expectativa que a gente tem é que a partir de dezembro, esse gráficozinho ele comece a diminuir 15 bi de dólares por mês pelos próximos 8 meses, o que vai resultar aí numa retirada de uma diminuição dos estímulos na ordem de 120 bi de dólar, para só em 2023, de fato, o Fed começar a subir juros. Tá? Então, o mundo ainda continua com muita liquidez, essa liquidez ela deve diminuir para os próximos anos, mas num passo muito lento. E isso também é verdade para o ECB, que também fez uma injeção de dinheiro bastante forte na economia, né? A gente trouxe alguns dados aqui. Se a gente olhar o quanto que o Fed e o ECB, o Banco Central Europeu, injetaram,
de dinheiro na economia, a gente está falando de alguma coisa na ordem de 9 trilhões de dólares. É quase que 25% do PIB global. E nos últimos 12 meses, né, então, grande parte veio nessa injeção mais forte aqui, e só que nos últimos 12 meses eles ainda injetaram cerca de 2 tri, que daí seria essa escadinha final, né, que, no final das contas, é o ponto que a gente olha aqui, que faz com que a gente olhe e fale assim, com esse excesso de liquidez no mundo, não tem muito que, assim, pode até ter ali um ponto ou outro mais negativo, mas o dinheiro vai acabar procurando ali ser remunerado, e isso acaba impulsionando as classes aí, os ativos de risco. É isso, assim, o volume que a gente viu quando você olha em termos de percentuais, assim, do PIB global, quer dizer, um volume que nunca se viu antes na história, né? Então, assim, por isso que, de novo, a gente entende que, por mais que a gente tenha pontos de preocupação com relação à economia internacional, esse excesso de liquidez, ele é extremamente alto. Então, acaba, obviamente, e naturalmente, se sobrepondo aí às preocupações que a gente tem. Mas, assim, é um volume boçal. 9 trilhões de liquidez, 25% do PIB, algo que nunca se fez na história da economia, e isso, obviamente, vai dar bastante suporte aí ao longo dos próximos anos, de acordo com a nossa visão aqui. Perfeito. O ponto de atenção é agora no processo inverso, né, de retirada desses estímulos, mas que o que a gente vê é que o Fed e o ECB, todo mundo ali dizendo que é gradativo, é com calma, primeiro a gente quer ter certeza de que a economia de fato retomou as atividades, o crescimento, a inflação voltou para os estímulos eles começarem a ser retirados. Mas, de fato, isso aqui é um ponto de atenção que, por enquanto, segue do lado positivo. O outro ponto aqui que também vai muito nessa linha, né, que as economias todas, do lado esquerdo, juro real americano, né, e a gente pode ver aqui que a gente acabou comparando aqui 31 do 8, 30 do 7, 30 do 9, então são 3 curvas, a curva abriu um pouquinho, quando a gente compara aí de 7 para 9, mas ainda todas elas no território negativo, né? Então, até se olhar ali para frente, a curva de 10 anos, real, ainda no território negativo, e do lado direito, a Treasury de 10 anos, que obviamente ainda também se encontra em níveis bastante baixos, né? O que, a conta aqui é juros nominal menos uma inflação que roda aí na casa dos seus 3,5 com 4, com juros de 2, você tem esse juros real negativo. Isso é mais um ponto que estimula a economia, né? O dinheiro não dá para ir para os juros para a Treasury porque você acaba tendo um rendimento negativo. Esse dinheiro ele tem que fomentar a economia. O empresário ele tem que colocar o dinheiro na empresa dele. Esse dinheiro acaba procurando lugares para ser remunerado. E que não é, hoje em dia, na Treasury, porque, como a gente está vendo aqui nos gráficos, esse rendimento ele é pouco interessante. Esse slide aqui a gente trouxe de novo pela segunda vez, porque ele mostra bem o processo de normalização que a gente está vendo aí nas principais economias. No caso aqui, a gente está usando a economia americana como exemplos, mas se você for utilizar eventualmente outras economias, você vai ver, principalmente países desenvolvidos, você vai ver que o gráfico ele é muito semelhante, né? Então, ele mostra que a gente teve uma recessão muito grande no pico da pandemia, né? Essa recessão, ela no momento que ela começou seguindo essa recessão, a gente teve uma recuperação muito forte da economia, e depois, quando as coisas começam a se normalizar, as projeções de crescimento econômico, elas continuam sendo positivas, mas, no entanto, não tão altas como foi a recuperação que a gente viu pós-pandemia, o que é natural, né? Então, isso é importante, que a gente volte para um processo de normalização, para que todos os agentes econômicos, agentes de mercado, eles consigam trabalhar dentro de um processo maior de normalização das coisas, né? Isso facilita a projeção, facilita investimentos, facilita tudo na vida da economia real de um país, né? E embaixo ali nessa segunda parte, o que a gente vê é um pouco o comportamento da inflação, né? Em função da pandemia, a gente teve paradas significativas no processo produtivo. Isso gerou um choque de oferta, que fez com que a inflação, na maioria dos países, tivesse um repique muito forte.
E o que a gente começa a ver agora, principalmente nas economias desenvolvidas, aqui no Brasil a história é um pouquinho diferente, e a gente vai falar um pouquinho lá na frente, é que a inflação projetada, ela começa a voltar para um patamar normal. Então, as coisas estão começando a se normalizar, tanto a nível de crescimento, como a nível de inflação, como a nível de emprego, o que é muito saudável para as economias como um todo, para a economia americana principalmente. Então, isso soma a nossa visão positiva com relação ao cenário internacional. Então, somado à questão da liquidez, somado à questão do juros real negativo, e mais essa questão da normalização, a gente está vendo com muito bons olhos o cenário internacional. Obviamente que tem aqueles pontos que a gente tem que estar atento, tem que estar acompanhando de perto, mas, de fato, assim, quando você coloca numa balança, os fatos positivos acabam compensando os fatos negativos. Então, se vocês tiverem que sair com uma mensagem aqui do cenário internacional, é que é um cenário, a nossa visão é que a gente ainda vai ter um cenário positivo ao longo dos próximos anos. Legal, Fili. E até você falou aqui do mercado de trabalho, o último número que saiu de auxílio-desemprego nos Estados Unidos foi 6 mil pedidos a menos do que na semana passada, alguma coisa na ordem de 285 mil, menos do que os 300 mil de pedidos que a gente entende ali que quase que é um número neutro, tá? Então, é outro número que corrobora o que o Fili vem falando, que a gente olha para os números e enxerga que o processo de normalização das principais variáveis econômicas, elas estão entrando no trilho. Passando aqui para o Brasil, um pouco mais desafiador do que o cenário internacional, né, Fili? Sem dúvida. Então, assim, acho que o que mais mudou em termos de cenário da última live que a gente teve para essa live, sem dúvida, foi o cenário local. Aí a gente viveu na pele aí como investidor aí o resultado dessa complexidade maior que a gente tem no Brasil, seja por questões, seja pelo todo o ambiente de incertezas que a gente tem pela frente, pelas projeções de crescimento menor por ano que vem, para 2023, para 2024, a crise hídrica que teve um impacto importante aí em termos de custo de produção e na cadeia produtiva, a inflação que todo mundo imaginava que seria uma inflação não recorrente, passou a ser recorrente. Então, isso tudo, obviamente, e todo o imbróglio ali causado pela questão do furo do teto, não furo do teto dos gastos, né, mas a alteração da PEC para permitir com que o governo pudesse implementar o Auxílio Brasil, pudesse colocar emendas para os parlamentares do orçamento do ano que vem, acabou trazendo bastante volatilidade para o mercado local. Então, assim, aqui, diferentemente do que é o mundo lá fora, a gente entende que esses aspectos negativos, né, que a gente colocou ali, inflação, crise, crescimento, ambiente de incerteza. Principalmente as incertezas, né, que acho que depois a gente entra um pouco mais no detalhe, o que a gente está chamando de incerteza, elas acabaram se sobrepondo, são mais relevantes do que, de fato, aí os aspectos positivos, porque tem aspecto positivo também. A gente olha o fluxo de estrangeiro fluxo de estrangeiro na Bolsa brasileira, no ano acumulado em 10 bilhões de dólares. Quer dizer, o gringo não está, de fato, saindo aqui em função de todas as questões que a gente está vivendo, né? Como a gente comentou antes, você tem um cenário internacional ainda favorável, que favorece as economias de países emergentes. Aqui a gente está com um ritmo de vacinação bastante consolidado. A última estatística que eu vi era que 90% da população já tinha tomado a primeira vacina e 60% da população já tinha tomado 2 vacinas. Então, isso é super importante para a economia, porque isso reativa o setor de serviços, que representa aí mais ou menos 1/3 do PIB global. Então, isso acaba, obviamente, sendo extremamente positivo, né? E as empresas estão com bons fundamentos, né? Então, acaba tendo uma descorrelação muito grande entre o mundo micro que a gente vive, né, que a gente chama aqui de micro, versus o macro, né? O micro que a gente diz são as empresas, a gente com todo esse processo de redução dos casos de contaminação do Covid e mortes, você vai tirando as restrições de locomoção, isso ajuda muito na recuperação, que nem eu comentei,
da parte de serviços, que é um componente muito importante do PIB. Isso é extremamente positivo para as empresas, né? Então, você tem esses dois mini cenários aí que eles são um pouco antagônicos aqui dentro do Brasil, né? Mas, de fato, hoje, quando a gente olha por si, olha de uma maneira mais macro para o Brasil, a gente vê um cenário mais complexo daqui para frente. Perfeito. Não, perfeito. Eu só ia trazer aqui, como eu trouxe o número com relação às empresas, aqui do lado positivo, né, os bons fundamentos, 13% do Ibovespa também já reportou, as empresas já reportaram os seus resultados. 88% dessas empresas que reportaram, elas bateram as estimativas de receita. 67% das empresas bateram as estimativas de lucro. Tá? Quando a gente olha para a média de lucro, 25% acima do consenso. Apenas trazendo números que corroboram o resultado que está vindo das empresas, assim, os números estão vindo positivos. No entanto, o cenário macro ele afetou de tal maneira que mesmo as empresas com bons resultados e bons números, elas estão sofrendo. Aqui a gente separou, quer dizer, tentou pontuar, acho que o gráfico aqui do lado da direita, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? A gente, quando coloca aqui inflação, eleições, acho que o último ali está à frente, a gente está menos de um ano das eleições, tudo que a gente vendeu, apesar de eles terem conseguido encontrar aí uma saída elegante, entre aspas, de mudar a forma do IPCA, a correção do IPCA no teto dos gastos, abrindo um pouco, dando mais espaço no teto, o mercado olhou para aquilo com os olhos de maneira ruim. E toda vez que o que está acontecendo é que o fiscal ficou um pouco mais frouxo, né? A gente é um país aqui que a gente pode ver do lado da esquerda, um país que é bastante endividado em relação ao PIB, a dívida PIB é bastante alta, até tinha melhorado um pouquinho recentemente, mas agora com essa mudança toda, abriram mais espaço para gastos, o fiscal ficou pior, um pouco mais deteriorado. Do lado monetário, é uma expressão que o Arthur usou e eu gostei, que é o motorista bipolar. Você tem que pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Do lado fiscal, pisar no acelerador, do lado monetário, o Banco Central precisa, de fato, ali pisar no freio, e foi um pouco do que fizeram ontem, né? Se vocês acompanharam, o Banco Central ontem, eu não sei se vocês acompanharam, mas ontem o Banco Central subiu a taxa de juros básica da economia, Selic, em 150 pontos, de 6,25 para 7,75. Isso porque as decisões da semana passada com relação ao aumento ali do teto dos gastos, forçou aí o Banco Central a ter que ser um pouco mais duro, mas ainda assim, o mercado hoje, olhando para a curva de juros especificamente, achou que eles deveriam ter dado até um pouco mais de aumento. Tanto é que eles estão precificando para o próximo aumento praticamente 2% de aumento da Selic, que levaria para 9,75. Isso é o que o mercado está projetando, né? Quer dizer, ele projetava um aumento de 1,75 na reunião de ontem e 1,75 na reunião de dezembro. Veio 1,5, ele pegou 0,25, praticamente jogou para a reunião de dezembro. Então, quando você olha a curva futuro, você vê que o mercado está dizendo, acho que o Banco Central vai subir 2%, embora o Banco Central ontem tenha sinalizado que ele vai dar mais uma de 150 pontos. Né? Perfeito. Mas o ponto principal, desculpa te cortar, é que, de fato, é isso. Quer dizer, a gente viu decisões sendo tomadas no âmbito fiscal que acabam sendo prejudiciais para a economia como um todo e que obrigaram, obviamente, o Banco Central a apertar do outro lado. Então, a gente abriu a torneira do lado fiscal e, automaticamente, está fechando a torneira do lado monetário. Então, assim, o efeito acaba sendo não tão produtivo ou não sob a ótica de fazer com que a economia ela avance, pelo menos na nossa visão. Mas é isso mesmo, é o tal do bipolar. Um acelera, o outro freia, para tentar manter a economia mais ou menos em equilíbrio. Assim, no final, como que a gente olhou, né? Essa mudança do teto dos gastos aí, a deslocar o teto para cima. Então, assim, é ruim? É ruim. Por que é ruim? Porque isso não tem volta. Uma vez que você abriu espaço no teto, você abriu mais espaço para gastos. Esse teto ele não volta mais para onde ele estava. Então, é ruim, sim,
porque não é temporário, é estrutural, mas, no entanto, a gente quase que está caminhando numa direção que é a direção que a gente viveu as nossas carreiras inteiras aqui, pelo menos eu, filho, no mercado financeiro no Brasil. Né? Quer dizer, um país com juros altos, um país com inflação alta e crescimento baixo. Tá? Então, é o fim do mundo? Não, mas a gente, é um pouco daquela impressão de que o sonho que a gente, pelo menos, tinha há 6 meses atrás, um ano atrás, de que a gente teria reformas e que a gente caminharia ali numa direção de ter um juros neutro mais baixo, parece que a impressão é que esse sonho ele meio que acabou. Voltamos a ser, pelo menos até agora, com as últimas decisões, aquele Brasil que a gente está acostumado a viver e sempre viveu. Eu acho que com a eleição pela frente, isso traz mais incerteza, né? Porque o que a gente comentou aqui foram coisas que, teoricamente, já foram decididas, né? Tiveram um impacto grande aí. Olhando daqui para frente, a gente tem mais essa variável, que é a eleição, né? Faz com que o investidor fique um pouco, obviamente, mais preocupado, e a gente vê esse cenário como um cenário um pouco mais complexo. Perfeito. Dando sequência aqui, então, né, assim, o reflexo dessas incertezas, né? Então, nesse gráfico da esquerda a gente tem o S&P, tá? E o Ibovespa, quer dizer, a gente acabou perdendo um pouco desse vento a favor, a gente abriu aqui um gap bem grande em relação ao S&P, os últimos números S&P na casa de 22% positivo no ano, enquanto a gente aqui amarga os menos 5%. E, do lado direito, a curva de real de juros Brasil. Se a gente pegar aqui a curva de 30 de junho, que é essa curvinha aqui mais embaixo, a gente vê o quanto de prêmio que se foi colocado, obviamente, um pouco por conta das incertezas, um pouco por conta das ações aí do Banco Central subindo juros, mas a gente teve aí um choque no custo de capital bastante forte, aqui do lado direito. Uma outra consequência é quando a gente olha para o Ibovespa em dólar. O Ibovespa em dólar aqui na casa de 19 mil pontos, 19.189, é equivalente ali a níveis de 2018. Então, isso também é mais um reflexo dos nossos pontos aqui locais, porque esse movimento ele não aconteceu lá fora, em nenhuma economia. Um outro gráfico interessante que a gente plotou aqui, que é a inflação implícita, né? A inflação que os títulos, as NTNBs, elas carregam, tá? Versus o Focus. Então, a gente vê que o mercado precifica uma inflação maior do que hoje o Focus, que acaba sendo uma mediana de mercado, traz nos seus números. A gente acompanha esse Focus, acho que a gente, essa semana, teve a 29ª revisão de IPCA para cima, e ainda assim o mercado está falando que assim, mais, essa inflação ela é maior, tá, do que o Focus hoje prevê. Aqui ilustrando um pouco do que a gente falou, né, olhando para a curva de juros nominal, no final do ano passado, dezembro, então, se a gente pegar aqui um intermediário, a gente estava ali na casa dos 4, e hoje a gente estava aqui ainda, na verdade, final de setembro, tá? Essa curva hoje ela está até um pouco mais aqui para cima, mas a gente teve aí um choque de quase de 400, 500 pontos, dependendo do vértice, dependendo aonde na curva se olha. E ainda assim, né, quando a gente olha aqui para a próxima reunião, que foi o que o Fili falou, a reunião de dezembro, o mercado já coloca aí 215 bips de prêmio, lá para fevereiro de 2022, mais 150, mais 100 bips para próximo. Então, a expectativa aí de bastante aumento para frente na curva de juros. Isso é o que o mercado precifica. Tá? E aí, em função de tudo isso, que, né, todas essas mudanças, a gente aqui na XP, o time nosso de economia, eles revisaram os targets de PIB e IPCA Selic para o final desse ano e final do ano que vem. Só trazendo aqui alguns números, a gente tinha 5,30 de crescimento para esse ano, foi revisado para 5, e no ano seguinte, que era 1,30 para 0,80. O IPCA, que é o índice de inflação, a gente tinha 9, foi revisado um pouquinho para cima para 9,10. Já para o ano que vem, de 3,90 para 5,20, e a Selic pedindo mais juros, a gente tinha uma previsão de 8,25, que já foi para 9,25, e 11 para o ano que vem. Então, isso aqui é ilustrando exatamente o que a gente falou, que a gente caminha numa direção de menos crescimento, mais inflação e mais juros. Câmbio também aí um pouquinho mais depreciado. Todas essas projeções, obviamente, elas foram alteradas exatamente no dia seguinte, que foi trazido
para nosso conhecimento, né, e para o mercado como um todo, a decisão de se alterar aí a PEC, né, a regra do teto dos gastos, e naturalmente, assim como a gente vê que o Banco Central vai ter que continuar aumentando a taxa de juros justamente para compensar essa questão fiscal, de uma política fiscal mais expansionista. Perfeito. E aí a gente aqui, então, acho que chega na parte mais interessante da apresentação, né? Como, dado tudo isso, Tavares e Fili, o internacional um pouco melhor, aqui no local um pouco pior, o que a gente está fazendo aqui, né? E aí a gente tem sempre uma cabeça, acho que um ponto que eu vou trazer aqui, que é, a gente tenta menos ficar, obviamente, é importante entender o cenário, mas, e aí depois disso, a gente tenta menos ficar tentando adivinhar qual é o ativo que vai subir amanhã, mas sim qual é a oportunidade de investimento que a gente tem para usar, que seja a forma mais inteligente para navegar aí nesse cenário, seja internacional, seja local, ou até mesmo aproveitar uma oportunidade mais pessimista ou mais otimista, tá? Então, dando sequência aqui, a gente separou uma estratégia que foca na diversificação internacional, uma outra estratégia aí com um viés de proteção contra a alta de inflação, que a gente já vê aí praticamente na casa dos 2 dígitos, aqui Brasil, tá? Como que a gente se posiciona para se beneficiar desse aumento de juros que o mercado espera e que o Banco Central vem promovendo, e como que a gente pode se proteger contra um aumento de volatilidade, pensando que há menos de um ano a gente tem eleições aí à frente, né, Fili? Exato, sim. Considerando o cenário internacional, como o Tavas falou, é um cenário onde a gente vê com olhos mais positivos. Quando a gente, considerando o cenário local, que a gente vê com mais complexidade, a gente vê de extrema importância, quando a gente fala em investimentos, você pegar parte dentro do teu portfólio de investimentos, algum tipo de diversificação internacional, algum tipo de proteção contra a inflação no mercado local, alguma forma de você estar posicionado e mitigar o movimento de alta de taxa de juros, e particularmente para o Brasil, dado todas as incertezas que a gente ainda tem, principalmente pelo fato de ter eleições aí no ano que vem, a gente acha importante os clientes terem algum tipo de proteção. A gente trouxe essa ideia Na vez passada. Na live passada, obviamente o Ibovespa estava sendo negociado num patamar mais alto, a gente viu todo o movimento que a gente viu aí ao longo das últimas semanas, mas mesmo assim, quando a gente olha um pouquinho mais longo prazo, né, a gente entende que faz sentido. Por quê? Porque a gente também acha que não faz sentido, por exemplo, no caso de bolsa, você realizar o prejuízo agora. Por quê? Porque a gente, como colocou no início ali da nossa visão de Brasil, a gente vê o micro de uma maneira bastante positiva. Já visto aí, o Tavares comentou os números, a gente tem pouca coisa reportada até agora, só 13%, mas a maioria já conseguiram bater a estimativa de receita, de lucro, consenso. Então, assim, é importante continuar posicionado nas classes de ativo, mas talvez ter algum tipo de proteção, que a gente vai entrar mais no detalhe, faça sentido. Então, perfeito. Diversificação internacional, inflação, acho que é super importante, algo para mitigar esse movimento de alta de juros e algum tipo de proteção. Talvez isso tudo não sirva para todos os clientes, né? Mas, assim, de uma maneira geral, a gente acha que esses são os principais pontos que vocês devem estar olhando na carteira de investimento de vocês e que a gente está olhando aqui na mesa de Investment Solutions e está tentando trazer para vocês nesse momento. Pontos que a gente entende que são importantes e o Tavas vai conversar com vocês aí especificamente de algumas alternativas. Essa aqui especificamente, tá? Map Trend bidirecional alavancado. O que seria isso aqui? Então, antes a gente achou legal trazer. Esse Map Trend, ele é um índice, o Morgan Stanley tem um índice proprietário, é um índice deles, tá? Que é um índice dinâmico, que, no final das contas, utiliza todas as classes de ativo, via ETFs, né, que são aqueles fundos listados na Bolsa dos Estados Unidos. Eu estou falando que esse Map Trend é a linhazinha azul,
Então, é quase que um fundo, um modelo dinâmico que opera 21 ETFs e eles têm uma capacidade muito rápida de reação aos movimentos de mercado. Então, quando um ativo tem ali um flow, um positivo e está subindo, eles acabam dando um pouco mais de peso para ele. O inverso também é verdadeiro. Quando se tem um ativo rodando na trajetória negativa, eles diminuem a posição. E aí eles usam renda fixa, renda variável, tanto as empresas maiores quanto menores, a empresa de tecnologia, a parte imobiliária, commodities, é um fundo bastante completo. Se a gente olhar aqui para os retornos anualizados dos últimos 3, 5 e 10 anos, entregaram aí na casa de 6, 5 e 5,6% anualizado. E um outro ponto importante que a gente colocou aqui em cima, que ele é um índice que busca uma volatilidade de 6%. Então, do mesmo jeito, ele usa esse dinamismo para, se o mercado ficou mais estressado, ele diminui o risco, se o mercado ficou um pouco menos estressado, ele aumenta o risco, mas sempre buscando esse 6% de volatilidade. E aí, falando especificamente da estratégia, a gente tem uma estrutura que é muito legal, porque olha como que ela funciona. E aí, por isso que a gente fala que é uma forma inteligente de se fazer. Se a gente investir nessa estrutura e o map trend ele vier a dar errado, cair, a gente até 30%, se ele cair até 30%, eu estou falando disso por um prazo de 5 anos, a gente ganha o retorno negativo de forma absoluta. Então, caiu 10, sobe 10, caiu 20, sobe 20, caiu 30, sobe 30. Para quedas acima de 30, você tem um rebate de 45%. Ou seja, ele funciona muito bem se esse negócio der errado, porque você tem aqui um retorno positivo para baixo. Por isso que a gente chama ele de bidirecional. E para cima, ele tem uma alavancagem de 3,25 vezes. Ou seja, se esse índice nos 5 anos ele sobe 30, multiplica isso por 3,25, a gente tem aí um retorno de 98. É uma história muito legal, porque você se beneficia para os dois lados, tanto na alta quanto na queda, e tem uma exposição internacional sem correr risco cambial num portfólio que é uma gestão ativa, onde você tem exposição a todas as classes de ativo. Perfeito. Como eu disse, eles operam renda fixa, renda variável, commodities ao redor do mundo, então é um portfólio super diversificado, uma forma inteligente de se expor no lado internacional. Falando aqui de proteção contra a inflação, e só um ponto, tá? Aqui, na verdade, a nossa ideia não é descer e trazer todo o detalhe do produto, é mais ou menos dar um big picture e contar, olha, essa estratégia é uma estratégia legal que conecta com o nosso cenário, porque é uma forma inteligente de se expor, e a gente está aqui na mesa para eventual dúvida, algum detalhe a mais, fazer um call com o cliente, ou explorar uma outra alternativa de fazer isso aí a 4 a 6 mãos junto com vocês, tá? Do lado do Brasil, tem esse CRI de Redditor, tá? Que é um CRI que a gente olha com bons olhos, tá? Uma oferta 400, de uma empresa que tem um rating AAA, né? Então a gente está falando aqui, em termos de risco, um ativo com pouco risco, porque é um ativo que tem baixa alavancagem, quando a gente olha aqui para a dívida sobre lucro, uma empresa que tem aí 2,2 vezes projetado para o ano que vem, né? Baixa alavancagem, uma empresa consolidada no setor, então o Redditor é uma empresa diferenciada no setor de hospitais. Você consegue a proteção contra a inflação, porque o IPCA é um dos componentes desse ativo. Além disso, ele tem a isenção para a pessoa física, né, não tem a tributação de imposto. Por se tratar de um nome AAA, de uma oferta muito grande, tem liquidez no mercado secundário, então se amanhã ou depois o investidor falar, não quero mais, preciso gerar liquidez, a gente está falando de um ativo que é possível a qualquer momento se desfazer dele no mercado secundário. Isso aqui é uma oferta primária, tá bom? Quando a gente olha para a taxa esperada dele, alguma coisa por volta da NTNB com vencimento em 2030, mais 0,5%, né, de prêmio, que é o prêmio em função de ser um crédito, e ainda com o benefício que a gente menciona em cima, a isenção fiscal, com pagamento de juros semestrais e amortização a partir de 8 anos, e a gente está falando aqui de uma duration de aproximadamente 7,5 anos. Aqui a gente tem o cronograma, a gente acha que isso aqui é uma estratégia muito interessante para o cliente que quer manter o seu poder de compra aí contra a inflação, ou pelo menos que o seu dinheiro não seja corroído ou comido pela essa inflação que vem aí praticamente na casa dos 2 dígitos, né, Felipe? E rapidamente, assim, a gente trouxe isso porque é uma emissão que está vindo ao mercado, mas existem inúmeras outras alternativas no secundário, no primário. Só foi uma forma da gente exemplificar
como é que a gente posicionaria a carteira dos clientes. É tentar dar um exemplo real para vocês de como proteger o investimento de vocês contra a inflação. Mas existem inúmeras outras alternativas. Até a NTNB, especificamente, ela é um exemplo. Até o título público é um exemplo. Tá? Então, é isso. Existem fundos, existem papéis com menos rating, com um pouco mais de prêmio. Aqui a gente trouxe uma opção apenas, mas se precisarem de ajuda para escolher alguma outra, a gente está aqui na mesa. Uma terceira estratégia, que é o posicionamento contra o aumento de juros local, é o XP Crédito Agrícola, tá? Também conhecido aí com o código XPCA11. Eu vou dar uma passada meio rápida aqui, mas basicamente, o que esse fundo ele se posiciona no mundo agrícola, né, que é um setor, uma exposição agronegócio, melhor dizendo, que é um setor responsável por 26% do nosso PIB, né, um setor que vem crescendo muito. O Brasil ele é um celeiro de commodities agrícolas do mundo. No entanto, quando a gente olha lá para o produtor agrícola, rural, toda essa cadeia é uma cadeia muito subpenetrada pelo mercado financeiro. Então, quando a gente vê produtos desse que vêm e conseguem, de certa forma, financiar esse produtor ou toda a cadeia, é um negócio que o tema é muito interessante, o tema é muito legal, porque é um tema que cresce muito, e a gente enxerga um crescimento muito grande olhando para frente. Só tentar passar rapidamente. Na vez passada, a gente trouxe outro Fiagro. Né? Fiagro é um produto relativamente novo no mercado financeiro. É um fundo de crédito, basicamente, que tem a mesma tratativa de um fundo imobiliário, ou seja, os rendimentos eles são isentos para a pessoa física. E por que a gente entende aqui que isso seja uma estratégia interessante? Porque, normalmente, o target de retorno dessas estratégias, elas são indexadas ao CDI. No caso desse ativo aqui, é CDI mais 4. Então, assim, não interessa para onde o CDI vai, teoricamente, se o retorno que está sendo almejado ele for atingido, você vai estar recebendo o CDI mais 4. Né? E isso, obviamente, acaba protegendo os seus investimentos com relação ao movimento da taxa de juros. Então, isso é mais um exemplo, assim como outros exemplos, existem papéis que pagam CDI mais, percentual do CDI, poderiam ser utilizados como na carteira dos investidores, no portfólio de investimento de vocês, como alternativas aí para mitigar essa questão do movimento de taxa de juros. Perfeito. E aí, só reforçando que esse aqui especificamente, essa oportunidade, ela se encerra amanhã, no final do dia. Então, se isso aqui fizer sentido, né, por conta de ser aí um ativo que vai rodar CDI+, que fica indiferente à subida de juros, é uma oportunidade aí que vocês têm que olhar com atenção para não perder a oportunidade. E por último, como o Felipe falou, a gente havia trazido essa aqui na vez passada, na live do mês passado, uma proteção de Ibovespa, a gente chama ela de put, down and out, né? O que no final das contas quer dizer isso, Tavares? Que o investidor ele teria uma proteção para uma queda do Ibovespa até 35%, né? Ilustrado aqui nesse gráficozinho. Então, se o Ibovespa for para cima, essa proteção ela vira pó. E quanto que custa essa proteção? Ela custa 4% do notional, do quanto que se deseja fazer, tá? Olhando aqui para esse nível, que era o nível de ontem do Ibovespa, 102, do BOVA, 102, daí um colchão para uma queda mais ou menos até 65 mil de Ibovespa, 65 mil com 70 mil, tá? Dependendo ali do ponto que a gente pega, mas é um pouco daquela história, né, de comprar um seguro para o seu carro, apesar de que o Ibovespa já sofreu um pouquinho nesses últimos meses, a gente estava brincando aqui, pô, já tem um portão já foi arrombado, vale a pena ainda fazer o seguro? A gente ainda acha que faz, sim, vale a pena fazer esse seguro, comprar esse seguro, isso aqui vence em dezembro do ano que vem. Que é justamente pós-eleição, né? Então a gente tentou pegar alguma coisa pós-eleição e a gente colocou esse nocaute justamente para tentar baratear um pouco essa estratégia. Por isso que você paga 4%. Caso não tivesse esse nocaute, provavelmente estaria 8, aí de 8%, dobro. Seria o dobro. Né? É isso. Mas, como a gente vem dizendo aqui, isso é só um exemplo, de novo, de como eventualmente proteger a sua carteira. Existem outras formas de fazer isso, e acho que para os clientes de vocês, ou para vocês clientes, que tiverem interesse, né, em proteger, a mesa, obviamente, está à disposição para cotar outras alternativas que não seja só essa put down and out. Perfeito. Eu acho que eu vim pensando aqui no caminho hoje e eu tenho o seguinte exemplo para isso aqui. Quando você compra um carro zero, você vai lá, faz o seguro. Passa um ano, o carro vale menos. E aí você não tem a dúvida se você vai renovar o seu seguro.
pô, mesmo o carro valendo menos, você vai lá e renova o seu seguro. Acho que aqui é um pouco da mesma história. Tá? O Ibovespa está um pouco mais barato, teve toda essa queda recente. Ainda assim, como a gente teria uma proteção aí até 65 mil pontos e eleição ano que vem, a gente acha que sim, ainda faz algum sentido comprar esse guarda-chuva, porque a gente ainda não está num dia completamente de chuva, então essa proteção ainda sai num custo bastante interessante aos nossos olhos aí de 4%, como a gente mencionou. E aí, assim, eu diria que a gente aqui, Fili, chegamos ao fim do que a gente gostaria de compartilhar com vocês, tanto com relação ao cenário, quanto com relação às estratégias. Estamos aqui à disposição para bate-papo, esclarecer alguma dúvida que tenha ficado. A gente ainda tem aí uns 5 minutinhos, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, a gente está super à disposição aqui. A gente acabou cometendo essa falha de pedir para que vocês, se quisessem interagir ao longo da apresentação, isso a gente poderia ir aí fazendo um bate-papo, mas a gente vai melhorando para as próximas. A gente vai mandar também um typeform para os assessores para coletar sugestões. Para todos que participaram da reunião. Para quem participou, sugestões são bem-vindas, tá? E a regra aqui que a gente criou foi que toda a última quinta-feira do mês, às 5 horas, a gente vai repetir essa live. Então, é um pouco aí do que a gente tem para os próximos meses. Teve uma pergunta aqui, Fili. O nome do fundo internacional é uma estrutura chamada MapTrend bidirecional alavancada, tá? Você consegue achar essa estrutura dentro do Hub, e aí se tiver, ou contata o banqueiro ou o assessor, e se precisar de ajuda para a gente conseguir colocar de fato essa estratégia aí para funcionar no portfólio, a gente auxilia você com essa questão.